Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em todos os lares. Vamos com mais uma mensagem neste dia. Quem pode, abram as suas Bíblias em Jeremias 37. E a palavra de Deus nos diz: Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Reinou em lugar de Joaquim, filho de Joaquim. Todavia, nem ele, nem seus servos, tampouco o povo da terra, deram ouvidos às palavras de Iavé havia falado por intermédio do profeta Jeremias. Mas o rei Zedequias enviou Jeucal, filho de Semias, e Sanfonias, filho do sacerdote Maacéias, ao profeta Jeremias. Portanto, a seguinte solicitação: roga, pois, neste momento, por nós ao Senhor nosso Deus. Até aqui. Amém? É impressionante como o povo não ouvia a voz de Deus e não acreditava no profeta. Um povo que não ouvia a mensagem de Jeremias, mas quando o povo está em aperto, vai até Jeremias e pede oração. E mais uma vez o profeta diz: não, o juízo, a maldade, a desgraça está sobre vós. Babilônia vai destruir vocês. Por anos Jeremias havia pregado e falado sobre a conversão, sobre os pecados que Israel vinha fazendo, e alertou que viria a Babilônia e estupraria suas mulheres, degolaria seus homens e aniquilaria suas crianças, que iria destruir a lavoura e arrasaria o templo. Amados, essa era a pregação verdadeira, o recado de Deus para aquele povo pecador. Mas entretanto haviam falsos profetas, falsos pastores, que pregavam ao contrário. Diziam: não se preocupem, que Deus iria abençoá-lo, cuidaria deles. Nunca que isso aconteceria com eles. Cuidado com os mentirosos, falsos, enganadores, com palavras doces, sempre são carinhosos com as pessoas, não passam a verdade. E esse falso pastor acabou destruindo Israel, porque ao pregar desta forma, Israel não se arrependeu dos pecados. E nesse contexto, do capítulo 37 nos diz que nos dias de Joaquim, a Babilônia veio e levou o povo cativo. Jeremias alertou tanto. E no lugar de Joaquim, Nabucodonosor colocou Zedequias. E mais uma vez, meus irmãos, os falsos pastores, com aquela mensagem de vitória e de esperança, mais uma vez se posicionaram. O falso pastor prometia coisas que Deus não prometeu. E com isso, conduzindo o povo para a sua destruição. E o texto, aí no capítulo 37, nos mostra que por um momento os egípcios estavam prontos para a batalha e o exército de Nabucodonosor se levantou para guerrear com os egípcios, o que trouxe um fio de esperança para aquele povo. Mas Jeremias veio mais uma vez como profeta e servo e disse: não tenham esperança, vocês não vão vencer. Se arrependam dos seus pecados e voltem para Iavé. Vocês vão se tornar escravos da Babilônia, e se não aceitarem isso, serão destruídos. Mesmo Jeremias acertando das outras vezes, a palavra nos diz que o povo ficou enfurecido. Batem em Jeremias e colocam ele numa cela de prisão, onde ficou por muito tempo. Tudo isso aconteceu com Zedequias no comando, vendo. E lá na frente o texto nos mostra, no capítulo 17, que secretamente, escondido do povo, mandou trazer Jeremias de volta. Porque no fundo, meus irmãos, ele sabia que Jeremias era o único que estava falando a verdade. Só que popular eram os falsos profetas que falavam que o povo queria escutar, mas Jeremias não era popular. Mas sabendo que o único verdadeiro era Jeremias, o rei chamou às escondidas, pedindo para o profeta uma palavra de Deus para ele. Amados, depois de ser açoitado, ter apanhado e sido colocado na prisão, Jeremias exclamou: eis que serás entregue nas mãos do rei da Babilônia, no capítulo 17. E ele passa a verdade para o povo. Por isso apanhou, sofreu e foi colocado na prisão. O que esta palavra nos mostra, irmãos, é de como o falso pastor consegue levar a moral da pessoa. Só não consegue levar ela ao arrependimento. Tem o dom de fazer as pessoas se sentirem aliviadas. As pessoas estavam em busca de alívio ao invés de buscarem a verdade. E acabaram encontrando a desgraça, a punição nas suas vidas. Amados, busquem a verdade.
O povo de Israel era um povo que gostava de mentiras, enquanto Jeremias pregava a verdade, que do norte viria o castigo. E todas as profecias de Jeremias se cumpriram, e as dos falsos profetas, que só pregavam sobre consolo e amor, caíram por terra. E mesmo assim, eles continuaram acreditando nos falsos. E Jeremias fala no capítulo 19, onde estão agora os seus profetas, que disseram que Babilônia não viria. E mais uma vez estamos diante de falsos profetas e falsos pastores que vêm profetizando um avivamento, um derramar de bênçãos de Deus na vida das pessoas, e o que a gente vê são problemas, tribulações, tragédias, em meio à guerra, em meio à pior crise dos últimos tempos, ainda dentro de uma pandemia. Na Bíblia é muito claro quando acontece esse tipo de situação: juízo de Deus. No Apocalipse nos mostra isso. Pestes viriam como a justiça de Deus sendo cumprida, como a ira contra homens que não querem se arrepender. Amados, cuidado. E os falsos acusavam Jeremias de estar trazendo desânimo ao povo, acusavam o profeta de pregar o negativo. Meus irmãos, cuidado. A Bíblia já nos alerta há mais de 2000 anos, mas Jesus veio te salvar. Leia o Evangelho, a Bíblia está aí. Para encerrar, eu vou ler um versículo que está em Colossenses, capítulo 2, versículo 8, e a palavra de Deus nos diz: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Amém? Deus tem bênçãos para a sua vida. É momento de buscar a Deus. Junte-se a nós na Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive e participe das campanhas. Deus tem bênçãos para a sua vida e sua família. Igreja Ministério Aquele que Vive. Uma igreja no coração de Deus.